A teoria da argumentação é algo que todo operador do direito tem que manejar, numa medida maior ou menor. Alguns podem trabalhar com seus princípios de uma maneira intuitiva, sem estudá-la, e até ter sucesso com isso. Mas um ensino e uma sistematização dos estándares de argumentação, né, pode auxiliar um juiz a refletir melhor sobre a sua própria atividade e sobre os deveres argumentativos que ele tem que se desincumbir para que possa fundamentar corretamente a sua decisão. Numa palavra, a gente pode dizer que uma teoria da argumentação é uma teoria da justificação ou das condições de legitimidade de uma decisão. Então a gente vai analisar, basicamente, quais processos argumentativos e quais atitudes intelectuais, que tipo de responsabilidade que o juiz tem que adotar no momento de ele interpretar o direito. Existem uma série de regras que dizem respeito às condições de racionalidade da argumentação. Muitas dessas regras são institucionalizadas, inclusive na lei, como, por exemplo, as regras que você encontra na CLT, ou no CPC, ou na Constituição, sobre os ônus da argumentação, sobre os caminhos necessários para cumprir o devido processo legal. Então, existe um aspecto ali de legitimação pelo procedimento que essas teorias devem delinear. Mas existe também um aspecto substancial, como argumentar com princípios abstratos, como que esses princípios fundamentais do direito, que são expressos na Constituição e nas grandes opções ético-políticas que o legislador faz, como que eles influenciam sobre a leitura do direito e como que eles influenciam sobre o conteúdo do direito e a interpretação das regras particulares que a gente aplica no momento da concretização prática do direito, né? A primeira habilidade, que eu diria assim, seria uma habilidade de você traduzir com clareza quais são os fundamentos da sua decisão. A democracia exige que uma decisão esteja baseada em razões para que ela possa ser digna de ser obedecida, para que ela mereça ser obedecida e possa ser reconhecida como legítima, como vinculante, independentemente da força ou da autoridade formal que ela tem. O ônus do intérprete, quem quer que seja ele, o juiz, o advogado, o procurador, é demonstrar para todas as partes quais são essas razões. A parte que perdeu precisa saber por que ela perdeu. Ela precisa entender que, ainda que ela não concorde com a decisão, ela foi tomada de boa fé e ela se baseia em princípios que valem para todo mundo. Eu acho que, então, tem uma parte como se fosse assim, a manifestação pública da racionalidade do juiz. Ele precisa não apenas tomar uma decisão boa, ele precisa ser capaz de mostrar para todo mundo, para quem ganhou e para quem perdeu, que ela foi uma decisão boa, e ele precisa explicar por quê. E a outra parte tem que entender isso, senão a decisão dele está faltando um pedaço, senão ela não se sustenta. Ele precisa de uma atitude democrática em relação a ela. E isso ele não conseguirá fazer se ele não fizer uma reflexão filosófica, abstrata, sobre os fundamentos do direito e sobre as condições de legitimidade do direito. Tem várias teorias sobre isso, né? Alguns acreditam que a linguagem é uma espécie de caixa vazia, onde no âmbito da indeterminação ou da ambiguidade, o juiz é livre para decidir como lhe aprouver. Eu acho que essa postura está errada, e o que a gente fez aqui no curso hoje foi criticar essa postura. Há aqueles outros que acreditam, outros filósofos acreditam que a linguagem é uma espécie de esfera ou de locus, onde a gente pode testar as nossas intuições e as nossas pré-compreensões e submetê-las à crítica, onde a gente pode aprender com os nossos interlocutores, né? E, por meio da linguagem, a gente adquiriu uma certa disciplina dos nossos argumentos, na medida em que nós, genuinamente, tentamos submetê-los à prova. A linguagem tem essa função, digamos assim, eu não vou dizer purificadora, mas de fazer uma espécie de filtragem das más razões. A ideia da teoria da argumentação jurídica
é de que por meio do discurso a gente consegue aprender com o próximo e a gente consegue melhorar os nossos argumentos e melhorar a nossa capacidade de refletir criticamente sobre eles. Existe um elemento na ideia de Estado de Direito que deriva da dúvida. O direito não existe só para dar certeza para nós. Aliás, a estrutura do direito, sendo argumentativa, ela gera incerteza. Pense no seguinte, quando eu argumento, se eu sou um advogado, você vai se defender e vai aduzir um argumento contrário. A estrutura do direito é uma estrutura argumentativa e o próprio devido processo legal alimenta, em certo sentido, a incerteza. O que nós temos que fazer é adotar uma atitude responsável diante da incerteza para que a gente possa fundamentar da melhor maneira que a gente consegue, da maneira mais reflexiva, crítica, democrática e responsável as proposições que a gente sustenta. O juiz nunca decide sozinho. Ele decide olhando para os outros juízes que vieram antes dele e olhando para os juízes que vão vir depois dele. No caso de um tribunal, a decisão de um tribunal não é a decisão de um juiz isolado, de alguém com um poder soberano para instituir uma nova norma. O tribunal não decide como alguém que legisla, ele decide como uma corte. Em certo sentido, um tribunal, ao decidir, ao fixar um precedente, ele tem que assumir uma responsabilidade em relação às decisões que vieram antes, mesmo quando ele discorda delas. Se ele quer mudar, ele tem que assumir a responsabilidade de mudar essa jurisprudência de uma maneira que preserve expectativas, de maneira que seja fiel a princípios e às grandes opções jurídicas e políticas que o nosso legislador fez. Ele tem que interpretar o direito de uma maneira a incrementar a sua legitimidade. Eu não vou dizer nomes de autores, mas uma perspectiva que me parece interessante é a seguinte. Primeiro, teoria não se separa da prática. A teoria da argumentação jurídica é uma filosofia da e para a prática jurídica. Ela não postula uma universidade que se isola da prática e professores que são uma espécie de reis filósofos que fazem uma espécie de saber de segunda ordem ou desvelam as grandes verdades metafísicas sobre o direito. E ela não postula também um jurista ou um advogado que se isola e acha que o saber prático dele prescinde de uma reflexão filosófica sobre os fundamentos da sua atividade. Ela chama essas duas partes para o diálogo e ela acredita que de um lado, que a filosofia do direito é muito mais mundana, é algo que a gente faz na nossa atividade para legitimar de uma maneira clara, genuína, né, autêntica as nossas decisões, e é algo que está acessível a qualquer operador do direito. A filosofia do direito, durante a maior parte do século XX, se isolou completamente da prática jurídica. Ela acreditava que ela era neutra, que ela descrevia de uma espécie de ponto de vista arquimediano. Dworkin dizia, o filósofo Ronald Dworkin dizia isso. Um ponto de vista arquimediano, ela vinha de fora para dentro e fazia uma análise de segunda ordem que não mudava nada na prática jurídica. Essa visão a gente não aceita mais. Me parece que é uma visão enviesada e simplista da prática jurídica. A prática jurídica tem uma racionalidade que a gente ajuda a construir quando a gente assume certas responsabilidades políticas sobre as nossas decisões que a teoria da argumentação procura explicar. É se desincumbir de um ônus de dizer por que a sua decisão se encontra justificada.